Eu passei um ano inteiro rejeitando esse lugar de tipo assim, o que eu fiz com a minha vida? E eu não sei como é que eu posso seguir o meu ministério com isso. E aí um dia eu tava no culto, na igreja, do nada, o Espírito Santo falou pra mim: mas esse é um ministério pra você. Você ser mãe é uma coisa que eu dei pra você. Eu dei pra você, a Clara. Eu te dei de presente pra você cuidar. Dá trabalho, dá trabalho. Então até o significado de bênção o Senhor ressignificou no meu coração. Uma bênção é o que te faz mais parecido com Ele. Então a maternidade, num primeiro momento eu pensei que ela tinha me roubado do meu ministério. E depois eu descobri que ela é o meu principal ministério. E aí você casou. E você casou um pouquinho antes da pandemia, né? E como é que foi, tipo assim, ficar preso sem casado? Então... Fala galera, Jesuscop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscop podcast. Meus amigos, nós já fizemos mais de 200 podcasts só no de segunda-feira. Então, assim, nós estamos há 4 anos sentando nessa mesa abençoada aqui, né? Nós sentamos aqui na pandemia e nunca mais saímos dessa mesa. E hoje eu vou ter a honra de ter um papo aqui que eu já queria há bastante tempo e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Você já sabe quem é porque você clicou, mas antes da gente começar, eu te pedi um negócio, se inscreve aqui no canal, poxa vida, que preguiça é essa? Só clicar nesse botão que tá aqui embaixo e aí você vai estar falando pro YouTube, ó, isso aqui é relevante, YouTube, mostra para mais pessoas serem abençoadas. Deixa o algoritmo fazer um papel de evangelista aí e ir mostrando o canal do Jesuscop a todo mundo, que a gente tem só um objetivo, que é fazer você se parecer cada dia mais com Jesus. Beleza? Então, também deixa um comentário aí durante a nossa conversa, curte o vídeo, tudo que você puder fazer interagindo aí, você vai estar ajudando o Jesuscop a alcançar mais pessoas. Vambora? Podcast de hoje. Roberta Vicente. E aí... Ai, nossa, deixa eu aprender de novo. É sobre isso. Obrigado por você estar aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Eu ainda não acredito, porque eu vejo todos. Já te falei, né? Eu assisto todos. Então, eu estar aqui, tô muito feliz. Que legal, que demais. Eu vou falar pra você, eu amo podcast. Eu também. Eu não sou só o cara que faz, eu consumo também, eu assim. Também. Esse negócio o negócio que flui da conversa, pra mim, eu acabei ouvindo menos pregação por causa dos podcasts, assim. Eu também. Começou na pandemia, né? Tem mais podcast, assim. Sim. Antes eu era muito de ouvir pregação também, enquanto eu fazia as coisas em casa, enfim. Mas eu percebia uma coisa interessante, que mesmo na pregação, por exemplo, eu sou um cara que eu ouvi muito Francis Chan, por exemplo, né? E eu percebi, assim, que as coisas que mais me marcavam era quando ele contava uma história da vida dele aleatória no meio da pregação. Sim. Uhum. Entendeu? Então, assim, é legal a explicação do texto e tal, mas era tipo, eu mudei de casa e eu fiz um quartinho de oração. Mas, interessante, quartinho de oração. Uma vez eu lembro que ele começou uma pregação assim, eu queria pedir perdão pra igreja. Porque nessas últimas semanas eu tô amando mais surfar do que buscar Deus. Tipo assim, falei, caramba. E ele confessando esse pecado, assim, né, e tal. Então, assim, coisas marcantes, assim, né? E o podcast é só disso, praticamente. Né? A gente não fica muito explicando o texto bíblico, mas mais testemunhando, né? É uma mesa, né? Você senta, conversa, compartilha. Eu gosto. Eu gosto muito. Que demais. E eu acho que a gente se conheceu... É 2000 o quê? 17? Por aí, né? Lá pra trás, né? Foi por aí. 17, 18. Acho que foi 17. E aí eu acho que a gente conheceu ali no Twitter, não era Instagram, era? Era no Twitter, eu acho, né? Eu acho que era Instagram. Porque Instagram Twitter já, eu nunca né? fui uma usuária muito ativa então já no era Twitter. Instagram, Eu né? acho que era Instagram já. Nós estamos velho aqui Meu Deus. de Instagram, de a gente Twitter. passou numa árvore e tava assim, pitangueira aqui desde 2000. Nossa, faz pouco tempo, né? 24 anos, não é pouco tempo. Quando alguém nasceu em 2000, não, né? Já me sinto uma idosa. Né? Exatamente. Tipo assim, aquela é mãe, nasceu em 2000. E você, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua conversão. Eu tava lendo que a Nath sempre faz pra mim, né? Uma pesquisa aí dos meus convidados. E ela tava dizendo, você é gaúcha?
Sim, correto? E você vem de uma tradição católica, assim. sim. E você era, assim, participante real, assim? Não, na verdade, eu venho de uma cidade da Serra Gaúcha e ela foi colonizada por italianos, então é uma cultura super presente. Você vai ver, por exemplo, cada cidade ela se desenvolve ao redor de uma igreja. Então toda cidade tem uma igreja matriz e aí meio que a civilização foi se criando em volta dessa igreja. Então é super cultural. O catolicismo veio desde os meus avós vieram da Itália. Então é uma coisa bem cultural mesmo. E os meus pais também foram inseridos nessa realidade, só que desde criança eu participava de grupos católicos, grupos de jovens que eles falam. E os meus pais eram envolvidos até em certo nível, mas depois se envolviam, depois desenvolviam com a igreja. Mas era uma coisa bem, tipo, cultural mesmo. Tipo, eu não me lembro como era a minha vida sem ser imersa nessa cultura. Eu fiz catequese, todas essas coisas. Só que eu nunca tinha parado para pensar a respeito de Deus. Como Interessante, né? muito louco, porque ele estava inserido na minha cultura, então eu sei todas as coisas assim de cor, o credo apostólico, decorei, várias orações decorei, fui catequizada, eu ia no grupo de jovens, a gente escutava sobre a Bíblia, mas Deus em si nunca foi um interesse, eu nunca fui desperta para esse interesse. Eu estava ali só vivendo o fluxo, os meus amigos giravam em torno desse contexto também. Então, a gente cresceu, assim, nesse lugar. E eu me lembro que os meus pais, eles não iam sempre à missa, mas ir à missa era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano. Então, a gente ia pra lá, enfim. E foi assim, super, super, super cultural. Entendi. É interessante essa divisão, né? De quando é cultural. Porque eu até já viu aquela ilustração, eu não lembro quem que dá, né? Que era um peixe passando e um peixe mais velho passando e pergunta pros outros mais novos, né? E aí, como é que tá a água? E os mais novos falam, que água? Né? Então, às vezes a gente tá tão imerso numa realidade desde que nasceu que você nem se dá conta que existe aquela realidade. Você nem para pra pensar. Eu não pensava sobre Deus e afins. E o contexto da minha conversão foi bem peculiar, porque eu tava nesse grupo católico já fazia, sei lá, desde os 12 anos. Isso de jovens. Desde os 12 anos até os meus 20. Foi quando eu me converti, com 20. E eu ouvia sobre o evangelho, sobre Jesus. Isso nunca me moveu. Jamais isso aconteceu. Era muito interessante. Então, eu conhecia Jesus de ouvir falar e tal, mas nunca me interessei na pessoa de Deus. Era uma coisa bastante também sobre você ser uma boa pessoa, você ser um bom filho. Isso era muito trabalhado. Muitas então, virtudes, eu nunca né? fui uma pessoa que deu muito trabalho pros meus pais, assim. Zero. Eu era, tipo, super certinha, fazia tudo bonitinho. Tinha um namorado, assim, mas era tudo certinho. Nunca fui, tipo, de ir pra balada e. Da rebeldia e tal. Isso, nunca fui. Mas, enfim, eu tava desde os 12 anos nesse grupo católico e aos 20, num dos retiros desse grupo católico, veio um. Não é um casal de amigos, mas 2 meninos amigos da igreja metodista. Eles foram convidados pra falar sobre Jesus. Pra ministrar. Pra ministrar para o grupo católico. Isso já, tipo, foi muito. Uma quebra ali, Foi né? uma quebra. E foi muito interessante que eles falavam e eles citavam a Bíblia e aquilo me incomodou muito. Eu falei assim, meu Deus, esses caras sabem de cor a Bíblia. Eles fizeram um download da Bíblia na cabeça deles. Tipo, que é isso? Eles sabem, eles citam, porque diz na Bíblia, não sei o que, nananã. Só que eles não eram não foi uma pregação, tipo, Francis Chan. Eu tinha 20 anos, era como se uma pessoa de 20 anos, meio que adolescente, estivesse pregando. E eles falavam de Jesus como se ele fosse amigo deles. Tipo assim, conversando com Jesus. Então, Jesus respondia a eles. Eles mencionavam isso porque Deus falou comigo. Porque Jesus é um cara muito engraçado. Eu lembro que teve um deles que falou assim: vocês sabiam que Deus é muito engraçado? Aí eu, tipo, Deus, engraçado? Não, ele é Senhor, onipotente. Ele não é engraçado. Não, esse tipo de intimidade. Eu fiquei assim, nunca ouvi ninguém falar assim sobre Jesus. E aí, vocês sabem que Deus é muito engraçado? Aí eu disse, por que ele é engraçado? E óbvio que ele respondeu, porque ele tava pregando. Então assim, sim, vocês pararam pra olhar pra criação? Pra todas as coisas que ele fez? Vocês já pararam para olhar pro ornitorrinco? Tipo, é um pato, mas é um mamífero. E ele nada, e ele é muito engraçado. Aí isso foi me incomodando, assim. E eles foram falando sobre Jesus dessa forma, na minha linguagem. Incômodo bom? Sim, não sei. Não era uma rejeição, não? Era um incômodo de tipo, eu nunca ouvi isso na minha vida. Tá. De estranheza. O que é isso?
Não, tem alguma coisa que existe que eu não conheço. E aí eles foram falando, ministrando, e eles falaram muito que Deus me amava. Aí eu falei, não pode ser, esse Deus me ama, ele nem me conhece, eu nem falo com ele, o que eu conheço com ele é essas orações que a gente faz e tal. E aí eles terminaram aquele momento, e eu fui dormir muito tarde naquele retiro. Tipo, todas as meninas, a gente dormia juntas, elas brincando e tal, e eu fiquei, tipo, olhando pro nada, pensando em tudo. Eu falei assim, Deus me ama. Como é que pode um negócio desse? Tipo assim, Deus me ama, ele morreu por mim. Mas por que ele morreu por mim se eu não fiz nada de errado? Você entende? A minha vida toda certinha. Deus morreu pelos seus pecados, mas que pecado, que eu não erro nada, não faço nada de ruim. Esse foi um choque, assim. E aí, isso foi num sábado, e no domingo, todos esses retiros, que aconteciam umas 3 vezes por ano, terminavam numa missa. E tava eu lá na missa, e eu participava do grupo que cantava. Olha que doido. Eu cantava, que a gente cantava salmos. Sim, eu sim. cantava os salmos na igreja. E eu nunca parei pra pensar sobre Deus. E tipo, como se eu estivesse literalmente dormindo, vivendo a vida num estado anestesiado. Uau. E aí, naquele dia especificamente, eu conversei com as pessoas porque aquilo tava me incomodando muito. Eu falei assim, eu posso, no momento da Eucaristia, eu falei assim, eu posso não cantar hoje? Tipo, no momento da Eucaristia, eu quero tentar uma coisa diferente. E aí eles, não, beleza, aí botaram outra menina pra cantar e eu fui ter um momento. Tinha umas 1000 pessoas naquela missa. Então a gente cantava umas 2 músicas. E músicas que a gente cantou desde os meus 12 anos. Era sempre o mesmo repertório, enfim. E aí, naquele dia, eu falei, tá, não vou cantar, vou ficar aqui e vou tentar uma coisa nova. E aí, tava ali, na primeira música eu decidi falar com Deus. Porque eles falaram que é só você falar com Deus. Então tá, se é tão simples, deixa eu testar, né? E aí eu comecei a conversar com Deus. Eu fechei os olhos, assim, tava todo mundo cantando a música. E eu falei, oi? E fiquei esperando, assim, vai que ele responde na hora. Vai que ele aparece. Oi? Eu não sei se você tá me ouvindo, mas me disseram que você responde. Então, se você estiver aí, você pode responder? Aí não respondeu, né? Porque eu não ouvi a voz audível de Deus. Eu fiquei ali, você pode me responder? E aí, eu lembro nitidamente da sensação de pensar de perceber que eu não era boa. Do nada. E eles não falaram sobre isso. Naquele momento, justamente o contrário. Assim, Deus te ama. Ele não tá dizendo, Deus, você é mau. Não foi essa a mensagem. Essa mensagem existe, mas não foi essa que eles pregaram. Não era da depravação total que eles estavam... Não era da depravação total. E aí, eu comecei a, tipo, nitidamente pensar, eu não sou tão boa assim. E aí, eu comecei a pensar e refletir no quanto eu sou mentirosa, no quanto... aquilo veio, uma convicção de pecado muito forte foi crescendo no meu coração. Enquanto eu falava com Deus, que eu nem sabia que existia. E eu falava assim, eu sou muito mal. Eu sou, assim, eu preciso de ajuda. E eu nem lembro exatamente as palavras, mas tava lá falando com Deus. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me salve. Eu preciso que você fale comigo, que você me ajude a sair desse lugar. Eu não quero mais ser assim, eu não posso ser assim. E você me ama assim, eu preciso desse lugar. Me desculpa por ser assim. E aí eu abri todo o meu coração pra ele. E foi muito incrível porque terminou a música e eu terminei a oração. E começou uma outra música que eu ouvi desde os 12 anos. Então, naquele momento, é uma música, não sei se você conhece. Ela fala assim, tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tu tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sentido, pois eu permaneço ao teu lado e ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. E aquilo eu comecei a chorar mais copiosamente do que eu tô aqui, porque eu soluçava. Eu pegava na cara das pessoas, assim, Deus falou comigo, Deus falou com você também, você sentiu que Deus tá aqui? As pessoas, tipo, oi? Elas estavam vivendo a vida delas. Exato. E eu... Cumprindo o ritual. E Deus tava falando comigo, e Deus, tipo, tocou, mudou meu coração, alguma coisa aconteceu. E hoje eu sei, porque depois a gente começa a ler a Bíblia, né? E é justamente aquele versículo assim, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E eu reconheci, naquela música que eu ouvi a vida inteira, que Deus tava falando comigo. Cantou, né? Que eu cantei a vida inteira. Ninguém te ama como eu tava cantando. E naquele momento, Deus
falou comigo e tudo mudou, tudo mudou. E aí, a gente foi comer McDonald's depois e eu comi um hambúrguer e as minhas lágrimas tava tipo Davi, assim. Comia um hambúrguer e lágrimas, chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Eu cheguei em casa… E a galera ao seu redor? Não, eu achava engraçado, porque a gente tava conversando sobre coisas normais, eu tipo, desculpa, eu não conseguia parar de chorar, porque eu tava… Mas eles sabiam que tinha a ver com… Não sei. Do Senhor te tocando, não. Eu nem prestei atenção, eu tava tão anestesiada de amor, assim, que tava tão imersa naquele sentimento, assim. E eu cheguei em casa à noite, pus o meu pai e a minha mãe sentados um lado do outro. Nem sabia o que eu tava fazendo, Douglas, não tinha a menor ideia. Eu botei eles sentados um do lado do outro na cama, chamei meu irmão, que eu tenho um irmão também. E aí, pus os três, ajoelhei na frente deles e eu disse assim, por favor, me perdoem. Me perdoem por tudo que eu fui até agora. Eu não sei, alguma coisa muito louca aconteceu comigo. E a partir de hoje, tudo vai ser diferente. Eu não quero mais ser a pessoa que eu era. Eu quero ser alguém melhor. Alguém melhor para Deus, alguém melhor para vocês. E eles estavam, tipo, chorando, emocionados. Tipo, ai, que bonito, Deus falou com ela. Mas aí depois começou toda uma doideira que a gente conversa. Eu quero saber. E aí, enfim, pedir desculpas, enfim, foi um momento muito legal. E foi assim que Jesus me encontrou, sabe? Eu me lembro assim, foi ele ministrando no meu coração coisas que eu não sabia. Tipo, eu poderia até saber de algumas coisas, mas eu nitidamente não me lembro de escutar com atenção e meditar e pensar sobre isso durante todos esses anos vivendo imerso nessa cultura. Foi naquele momento que eu e ele, a gente teve esse momento, assim. Nossa, isso é muito doido você tá falando, porque assim, às vezes eu percebo assim, que direto as pessoas dão um feedback assim pra gente, né? A gente, que eu digo, o movimento Desascope. Nossa, eu entendi o evangelho. Foi um dia lá que eu tava lá num evento que vocês fizeram, ou um vídeo e tal. E aí, às vezes, a impressão que fica pra pessoa é tipo assim, poxa, eu tava num lugar que nunca me falaram o evangelho. E muitas vezes não é verdade. Se a pessoa conseguisse revisitar as pregações, direto aparecia lá. Às vezes é verdade, às vezes alguém pode estar quase que numa seita lá e não tinha. Mas várias vezes tava lá, né? Mas há uma cegueira, né? Há uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, né? Sim. Que é rompido pelo Espírito Santo de alguma forma, né? Que por isso que não tem como terminar falando de mérito seu, né? Não é um livro que você estudou, não é um seminário que você fez. É literalmente uma obra do Espírito. É ele que vem, é ele que abre os seus olhos, é ele quem faz. Por mais que você estude, você faça aquilo que você tiver que fazer, a revelação de Deus é ele quem dá. Você pode caçar e buscar essa revelação e pedir por ela. Eu acredito nisso, isso é bíblico, você pedir por isso. Mas tem coisas que é só Deus que faz. E aí… E é engraçado porque quando se alguém me perguntar assim, qual foi o dia de uma conversão, né? Porque eu nasci filho de pastor, né? E assim, a minha lembrança, assim, mais marcante, eu lembro de retiros e me entregar e tal, mas assim, uma lembrança muito marcante era um encontro de casais que eu tava filmando. Eu já era casado, tava no primeiro ano de casado, assim, mais ou menos. E aí um cara que sempre participava do encontro de casais, ele, no final, me procurou e falou, eu trouxe um DVD pra você. Aí era um DVD, só que tinha, tipo assim, 200 pregações, porque tava como arquivo, né? Não tava como o vídeo do DVD. Aí eu lembro que eu cheguei, terminou o evento, eu e a Val fomos pro quarto, eu coloquei o DVD no computador, assim, e cliquei lá, assim. Aí tinha, a primeira pregação era assim, ó, pregação chocante, Paul Washer. Ah, tá. Ah, pronto. Aí cliquei e falei, vamos ver aqui antes de dormir, né? Cara. E nunca mais dormi. Né? Em paz. E aquele foi um dia de uma conversão nisso, né? Não foi uma revelação do amor de Deus, foi uma revelação do quão depravado e caído e pecador eu era, né? E eu acho que tem esses dois processos, né? Porque tem gente que já vem de um estilo de vida devasso, então meio que já há uma convicção de quão pecador eu sou, né? Sim. E aí o amor de Deus vem e inunda essa pessoa. Mas quando você de alguma forma pegou um outro caminho, que é o moral, né? O certinho para conquistar as coisas, parece que essa convicção, o Espírito Santo vem de um outro jeito de pegar, né? E foi uma obra total dele, assim, eu tenho plena convicção. Eu colho frutos desse dia até hoje, né? Então… Muito bom. E aí, você… agora, como é que foi pra você diante dessa… Mas me explica, assim, porque você teve esse encontro lá dentro da Igreja Católica, Sim. né? E
E o que veio depois disso, assim? Então, super cultural, né? Como eu falei, a gente estava super imerso. O que eu conhecia de evangélicos foram… Na verdade, não sei… foram 2 colegas na escola. Um era luterano, uma era luterana. E o outro era testemunho de Jeová. Eles eram as coisas mais… os ETs pra mim, assim. Entendi. Ok, vocês… não me misturo muito, não conheço, não entendo vocês. E é aquilo que eu via na TV. Porque não tinha igreja protestante por perto. Então era tipo, o que eu conheci evangélico pra mim era que o pessoal que acreditava que o copo em cima da TV de água. Mais Isso, de era nessa televisão parte mesmo. assim. Era o que eu tinha de visão. Então eu pensava assim, eu nunca vou ser crente. O que eu escutava, nunca vou ser, porque não tem nada a ver comigo. Mas esse processo aconteceu e eu comecei, então, a buscar conhecer Jesus. Como é que eu posso conhecer Jesus? E aí, como as pessoas que me apresentaram um Jesus diferente eram aqueles meninos, aqueles rapazes, eu procurei eles. Falei, como é que eu posso E eles conhecer eram da mais Deus? cidade? Não, eram de uma cidade vizinha. Tá. Eu era de Farroupilha e eles eram de Caxias do Sul, cidades vizinhas. E aí, eu fui atrás deles, falei assim, como é que eu posso conhecer mais a Deus? Porque eu tava tão apaixonada que eu falei assim, eu quero descobrir o que Deus gosta. O que Deus ama. E eu quero fazer. E aí, eu lembro assim… Como a minha visão era aquilo que eu via da TV, uma coisa distante, tipo, Deus é amor. Eu lembro que as evangélicas, ou pessoas que amavam muito a Deus… Porque no meu contexto não tinha pessoas que amavam muito a Deus. Eram pessoas imersas nessa cultura. Então, o meu choque primeiro foi esses rapazes. E mulheres eu não tinha referência nenhuma. Eu tinha essas mulheres que eu sabia que eram tementes a Deus, que oravam e tal. Que eram tipo de igrejas pentecostais, neopentecostais de longe. E aí, eu queria saber se eu podia cortar o cabelo. Se eu podia raspar a perna. Entendi. Eu jogava porque no você tava Google. no como é que eu agrado ao Senhor? Como é que eu posso agradar a Deus? Assim, eu literalmente procurava. Mulher cristã pode raspar a perna? E se Deus dissesse que não pode, eu não raspava mais. Eu tava assim. Mas era Deus ou o Google? Exatamente. No começo, né? Tava no freestyle, eu tava ali, mas bom. Logo entendi que não era bem assim, que tinha Não seus pode perguntar em qualquer lugar as não coisas. dá pra qualquer, tem que perguntar pra Bíblia do jeito certo. Mas comprei uma Bíblia, e aí no primeiro mês eu devorei, assim, não li ela inteira, mas eu li, tipo, mais da metade dela. Eu tava, assim, muito… Eu não via a hora de voltar pra casa da faculdade pra eu entrar no meu quarto, falar com Jesus, pra eu, sabe, ler mais e conhecer mais sobre ele. Foi muito, muito, muito intenso, assim. E aí, imediatamente, lendo a Bíblia, eu soube que eu precisava congregar. Mas eu pensava, tipo assim, aonde eu congrego? Na minha igreja, não tem pessoas que compartilham disso. Então, eu vou estar meio sozinha. E aí, eu comecei a viajar da minha cidade pra cidade vizinha, todo final de semana, pra ir ao culto. Da Metodista. Da Metodista. E eu entrava na igreja, assim… E nossa, era uma sensação, tipo assim, meu Deus, as pessoas amam o mesmo Deus que eu aqui. E na adoração, elas se entregavam. Era uma igreja metodista que não era gelada, ela era bem quente. E elas se entregavam na adoração e eu achei meu lugar, tipo, eu encontrei meu lugar. Só que foi um problema pros meus pais, porque eu comecei a ir numa igreja que não era católica. Evangélica. E essa é a questão, não é nem que eles eram anti-evangélicos, porque eles eram culturalmente, a gente é católico. Exato. Os protestantes… É trair a família, né? É trair a cultura, né? Isso. No Japão era muito interessante, o pessoal falando, quando eles iam evangelizar as pessoas, até hoje, você vai evangelizar, a pessoa fala assim, não quero aceitar o Deus dos americanos. Então era como se eu traísse o Japão com uma outra nação, né? Exato. E até hoje, assim, por exemplo, você vê, o meu pai, ele ainda não converteu ao Senhor. E ele fala que, tipo, foi o meu pai que deixou isso pra mim. Foi minha família que me deu isso. Eu não posso ir contra isso, né? Enfim, aí… Onde é que eu tava falando? O que eu tava falando? E aí começou a criar um problema, porque você estava indo numa igreja… Eu tava indo numa igreja, e aí… Que não era católica. Isso, eles ficaram super, assim, abalados. Porque descobri, lendo a Bíblia, que eu não poderia transar antes de casar. E aí eu falei, não vou mais. E aí eu cheguei pro namorado, que eu tinha uns 4 anos já, e eu falei, não vai mais acontecer. E aí ele ficou, por quê? Porque eu amo Jesus. Como assim amar Jesus? Porque é muito fora da realidade. Exato, Pelo menos no meu círculo era totalmente fora da realidade. O que Jesus tem a ver? O que Jesus tem a ver com isso? Tipo… E aí eu falei, e não foi só isso também, mas eu falava assim, eu quero alguém que ame muito Jesus. Se você estiver disposto a amar Jesus como eu, vem comigo. Senão eu não posso mais ficar contigo. E aí foi doloroso, assim, mas
mais pra ele, eu acho. Porque eu tava. Eu tinha Jesus. eu tinha Jesus, eu tava sozinha. Eu tava muito feliz, na verdade. Foi muito, assim, emocionante. E, Foi meu primeiro Isaac. acabou eu tô ali. entregando. Foi a minha primeira entrega, coitado. Eu entrego, eu sacrifiquei o galardão. Só que no Deus céu. não mandou parar a vaga. Meu Deus. Aí terminei esse relacionamento e os meus pais vendo tudo aquilo. Meu Deus, ela largou dele. Ela não tá querendo mais ficar com ele porque ela não pode, que ela não quer mais fazer coisas que não faz. Quem é ela? Tipo, não, eles foram super contra. O pai. Eu sempre pergunto pra ele, posso contar essa história? Porque ele fica assim, foi um tempo difícil, mas a gente já tá bem, já tá tudo certo. Mas ele tinha um caso de apneia do sono tão grave que o médico que pegou ele falou assim, eu não sei como você tá vivo ainda. Porque você fica muitos minutos sem respirar durante a noite. Você é o pior caso de apneia que eu já peguei. E aí ele começou a usar aquela máscara, sabe? Sim, CPAP. Uhum. E aí tava no começo do tratamento e não podia interromper pra melhorar, né? Porque vai melhorando. E você não pode interromper, senão você pode, enfim, morrer. Sim. No caso dele, que era muito grave, eu lembro que ele podia morrer. Então ele tinha que usar a máscara. Eu comecei a ir à igreja e ele falava assim, se você continuar indo, eu não vou mais usar pra dormir. E eu continuei indo. Meu Deus. Eu falava assim, Senhor, guarda. Eu sei que o Senhor tá nisso. Manda o ar. Manda o ar. Pra ele dormir, pra ele não ficar tantos minutos sem respirar de noite. Então, ele tá vivo, não morreu. Ele chegou a tirar, não? Sim, ficou 3 meses sem usar. É mesmo? Até ele aceitar que, não, ela não vai mudar, é outro jeito que eu tenho que tentar isso aí. Aí ele voltou a usar, graças a Deus. Mas… Entendi, então foi Foi bem, assim, a mãe dizia… ou você sai de casa, ou você para de ir na igreja. E eu olhava pra ela assim, ó, por favor, não pede isso pra mim. Esse é o tipo de coisa que eu… ou você volta a ser como você é, ou você para de ir na igreja. Porque eles estão fazendo uma lavagem cerebral em você. E aí ela começava a falar que ela odiava o pastor e não sei o quê. Só que já veio acontecendo antes de ir na igreja. Enfim, esse processo de eu amar Jesus e querer mudar totalmente a minha vida. E aí ela dizia assim, ó, você sai de casa. E aí, quando eu começava a fazer as minhas malas, ela tipo, não, tá tudo bem, tá? Pode ficar aqui, não tem problema, sabe? Eles foram tentando de tudo. Foram tentando de tudo, assim. Eu chegava da faculdade em casa, a minha mãe tava, tipo, com a cara inchada de tanto chorar, de tristeza. Eles ficaram muito tristes com esse processo todo. E eu, claro, entendo eles, porque foi uma mudança muito brusca. Do nada, tava com 20 anos, larguei namorado, tá indo numa igreja, eu não conheço, eu não sei o que é, não sei o que tá fazendo. Mas… eu me lembro assim, será que eu tô tão errada, assim? E eu perguntava, será que é tão errado isso que eu tô fazendo? E eu perguntava pras pessoas, não da igreja, porque eu não tava fazendo ainda relacionamentos, mas eu perguntava, será que é demais isso que eu tô fazendo? E aí algumas diziam, quem sabe você para de ir um tempo, depois você volta de novo. E eu sentia que o Espírito Santo tava me pedindo pra eu continuar. Não sentia, eu abria a minha Bíblia e eu lia, tipo, os apóstolos dizendo que eles estavam felizes, porque eles estavam apanhando por causa de Jesus. Aí eu ficava assim, eu não tô fazendo nada demais. Eu tô apaixonada. E eu sei que Deus quer isso de mim. Sei que Ele quer, e eu quero conhecer. Não é só o que Ele quer de mim, eu queria muito dele. Então, a partir dos 20 anos, que foi quando eu conheci Jesus, eu me joguei de cabeça, assim. Porque a sensação que eu tive foi, eu perdi 20 anos da minha vida. No conhecimento de Deus. Tipo assim… Foram 20 anos. Eu podia ter conhecido desde muito cedo. Eu falava assim, Jesus, por que você não me chamou mais cedo? Eu queria ter mais tempo. Então, a partir dos 20 anos, eu alarguei tudo que eu tava fazendo. Antes de me converter ao Senhor, eu fazia conteúdo já pra internet. Ah, é? Sim, eu fazia de livros. Eu fazia, tipo, resenhas de livros, de fantasia. Os gêneros que eu li era mais YA, assim… E jovem adulto. Então era mais assim, fantasia, coisas assim, romance. Ficção, fantasia. Isso, ficção, fantasia. E aí eu fazia conteúdo sobre isso. Só que quando eu me converti, eu não queria mais ler esse tipo de coisa. Não que eu ache errado, porque eu amo histórias. Mas eu queria conhecer Jesus. Então eu comprava, tipo, primeiro livro que ele foi Louco Amor, do Francis Chan. Ah, legal. E aí, logo encontrei vocês. Vocês recomendavam vários materiais. Então, muitos materiais que vocês já recomendaram, eu corria pra ler. Tipo assim, não, tá, quero ler tudo, ler a Bíblia. Imergir na Bíblia. Porque isso era que ano? Era 2015, foi quando eu me converti. 2015. Legal. A gente começou
em 2011. É. E já tava colhendo frutinhos. Olha aí. Eu sou frutinho do Jesus Cop. Que legal, que legal. E aí, eu me imergi, assim, fiz curso de teologia livre, assim. Eu fiz o curso de convergência, o curso da legal. F-Hop, na época era um curso, tipo, inteiro, assim. Inclusive, agora eu estou na F-Hop. Você tá lá, né? Então, foi muito assim. E como eu produzia conteúdo antes, eu parei de produzir conteúdo sobre livros. E quando eu comecei a falar de Jesus na internet, que é o que eu faço até hoje, do nada, muitas pessoas começaram a chegar pra acompanhar, sabe? O pessoal que acompanhava na época dos livros, alguns já… virou crente. Normal, né? Normal. Virou crente, não quero mais saber. Mas do nada, eu tinha, sei lá, uns 10 mil inscritos no YouTube. Foi pra 100 em 2 meses. Então, tipo, veio muita gente. Em 2 meses? Em 2 meses. Uau. Foi muito… E eu não comecei… E é isso que tá. Porque eu não pregava, não ensinava. Só tava compartilhando aquilo que eu tava aprendendo. Você testemunhava, né? Eu lembro. Era muito assim, tipo, eu amo Jesus, como você tem mais intimidade com Deus. Aí eu, tipo, como é que tá funcionando pra mim, tá? Vou compartilhar com as pessoas. Era muito, tipo, a minha jornada vida… meio junta ali, né? Então, tipo, toda a minha conversão tá documentada na internet. Se você for ver. Algumas coisas eu apaguei porque eu falei muita besteira. Cara, esses dias eu apaguei um. Olá. Eu deixei privado. Né? Isso, eu também. Isso, que é pra ter… E qual é? Não vou contar. Depois você me conta. Tá bom. Mas eu já paguei vários também. Assim. Era muito fora. Não tinha nada a ver. Mas é que a minha teologia foi sendo construída. Sim. Então, eu consumia mais de uma vertente. Depois eu fui pra outra. Depois eu fui pra outra. Até eu me encontrar na que eu tô hoje. Vertente escatológica. Tudo foi sendo construído. Eu fui documentando, compartilhando. Muito legal. As minhas indignações e não sei o quê. E aí, essas 100 mil pessoas chegaram. E o mais louco aqui, logo que eu me converti, nesses 2 meses que teve o boom, eu recebia convite pra pregar. Uau. E aí, eu tava na igreja local já. As pessoas estavam me acompanhando, estava sendo discipulada. Na Metodista, não? Na Metodista. E lá mesmo eles disseram, você não tá pronto. Que bom. Então, a vida em comunidade, desde o começo, foi essencial pra mim. Porque quando eu tava sendo perseguida pelos meus pais em casa, eu ia na igreja e eu compartilhava isso com as pessoas. E as pessoas me fortaleciam. E não só isso, mas diversos perrengues de uma recém-convertida. Porque existem muitas coisas que você lida logo que você conhece Jesus. Eles estavam lá pra me orientar, pra me apoiar. Muito então, foi assim, guardo essas pessoas no meu coração com muito amor até hoje. Eu tava numa reunião de pastores e uma das questões era como… Uma pergunta, assim, era uma discussão… Foi muito legal. Uma das perguntas era assim, como que nós podemos ser íntegros e zelosos na interpretação bíblica? Porque a questão é que, de tanto de distorções que a gente tá tendo e tal, né? E foi interessante a conclusão que a gente chegou, que só é possível, porque parece que quando você fala disso, íntegro, zeloso na interpretação bíblica, estude mais, veja no grego e tal. Mas a conclusão que a gente chegou é que só tem um jeito. Em comunidade. Só tem um jeito, em comunidade. Porque assim, quando eu distorço pro meu benefício, eu primeiro me engano. Então assim, eu acho que tá certo, entendeu? E aí é só eu falando com irmãos que eu falo assim, cara, não tem nada a ver isso aí. Isso aí você tá tentando ver coisas pra beneficiar a situação que você está vivendo. É só em comunidade e compartilhando as nossas interpretações e leitura e tal que a gente tem segurança, né? E eu acho que esse é o grande legado da igreja protestante, Exato. né? De essa vida tão íntima em comunhão. E eu experienciei isso foi misericórdia e graça de Deus na minha vida desde o começo. Então, como era na cidade vizinha, porque eu comecei naquela igreja, eu dormia na casa dos pastores, eles me abraçaram. Legal. Então, eu vivi muito isso. Eu compartilhava as coisas que estavam acontecendo, eles iam me guiando, e cuidando, assim. E testificando se aquilo que eu tava vendo e aprendendo, porque eu fui tipo como um jato. Agora eu vou aprender tudo que eu tiver. E eu ia compartilhando, eles iam tipo, calma, vamos pensar. É assim, sabe? E ainda depois, eu comecei a viajar depois de 2 anos de conversão. Ainda acho cedo, mas como foi meio que uma incubadora, assim, eu cresci muito depressa e eles sempre orientando, então tipo, ok, vamos devagar. E aí foi assim que a gente se conheceu. Foi nessa daí, né? Foi nessa época aí que… Que legal. E aí você casou.
Sim. E você casou um pouquinho antes da pandemia, né? Sim, bem pouco. 2019, né? Foi em novembro e logo Março. março já começou a E pandemia. como é que foi, tipo assim, ficar preso com sem-casado? Então, foi bem intenso. Uhum. Foi mais difícil nos primeiros, ali da pandemia, nos primeiros 5, 6 Vocês meses. estavam no sul? Sim, a gente… No Rio Grande do Sul. Isso, a gente se mudou faz 1 ano e meio só pra Um ano e meio Floripa. A gente passou desde então até lá. Desde então, A Duda é do Rio Grande do Sul. Ah lá, Viamão, né? Viamão. Então, lá, a gente casou. Logo veio a pandemia, a gente ficou ali, os primeiros 5, 6 meses de pandemia foram difíceis. Porque daí você passa por um intensivão. A gente passou por um intensivão. Muitas pessoas se veem, vai sair pra trabalhar, o marido sai pra trabalhar. E eu ficava em casa. Aí você vai conhecendo, né? Mas ali ele começou a trabalhar em casa. E aí ele é colérico, assim, temperamento colérico, e eu sou melancólica. Então assim, ó. Ele, por exemplo, ele tá focado. Eu acho que ele tem TDAH, mas eu não posso diagnosticar. Toda mulher acha, né? A Val acha também que eu tenho, mas com certeza não tem. Então, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A Luísa falou que… entendi. É um acho mais… Aí, ele tava olhando… O TDAH tem isso, do hiperfoco. Quando você tá focado, você corta, você é interrompido, você fica bravo. Isso tava aqui num fluxo de pensamentos. E aí, ele, por exemplo, tava trabalhando, focado. E aí, eu do nada, tipo… Amor, não sei o que. Ele olhava pra mim assim, tipo… Aí eu, tipo, meu Deus… Eu sou horrível, você me tratou mal. Não, Você me olhou torto. Não, você me olhou torto. Não, calma, não é isso. Eu tava aqui focado, concentrado. Então, coisinhas Entendi. assim, sabe? Que você vai conhecendo. A gente teve um intensivão um do outro, logo no começo. E aí teve todas essas questões de expectativa. Porque como eu vim de um contexto cultural católico, na minha cabeça, não até aquele momento especificamente. Talvez bem pouco antes. Eu tinha, assim, que famílias cristãs são perfeitas. Então, tipo, famílias cristãs, todas elas, todos os dias têm culto doméstico. Elas fazem devocional juntos. Os filhos dessa família são querubins. Eles são imersos numa coisa irresistível desde o berço. Então, até no começo da minha conversão, quando eu via filhos de evangélicos que, tipo, estavam desviados, desviei. Eu falei, como é que você desvia de um negócio maravilhoso desse? Você conheceu uma coisa que eu não conhecia. Entendi. Eu ficava, tipo, dentro do meu coração, como é que isso pode acontecer? E é claro que a gente vai amadurecendo, vai percebendo que não são as influências formadoras, como diz o Ted Tripp, que nos molda, elas influenciam em quem nós somos desde a infância, mas é o Espírito de Deus, como foi no meu caso, que vem e faz um coração ser convertido a ele. E as influências são importantes, elas são, assim, essenciais, mas não é só isso. Não. E aí eu fui aprendendo isso no casamento, tipo assim, a gente brigava. Eu vim de um contexto que eu não era crente, então, tipo assim, na hora do almoço, tinha briga todo dia. E na minha casa. E aí, quando eu casei, eu inventava um negócio pra gente brigar. E eu ficava, tipo assim, agora vou comer em paz. Como se eu tivesse acostumada a isso. Mesmo? Tipo, foi muito… eu não vou fazer… Eu não vou fazer coisas que eu vou fazer tudo diferente a partir de mim. Aí quando você está vivendo exatamente a mesma coisa. É muito louco isso. Isso é muito… A Val me mostrou um Reels que falava assim… Era um podcast, acho que provavelmente uma psicóloga. E ela falava assim… Você já reparou… ela falava assim… Por que as pessoas… Isso, muitas pessoas… Na hora de dormir… Elas falam, vou assistir alguma coisa pra relaxar. Aí elas colocam… ela usou lá, né? Tipo, CSI, Law and Order. True Crime. Ela falou assim, como que você quer… Você vai relaxar vendo assassinato, sequestro, crimes hediondos e tal. E ela falou, e realmente a pessoa é relaxar. Por quê? Porque é o lugar comum pra ela, o caos. Exato. E eu era assim. Interessante, né, cara? A gente sentava pra comer, eu inventava alguma coisa pra gente brigar e começar a discutir. E aí um dia ele falou assim, chega! Aqui não vai ser assim. Aí eu, tipo, assim como? Toda gente, meio dia a gente briga, eu não tinha reparado nisso até ainda, porque eu vivia assim até então. Então foi bem intenso, assim. E é claro, a gente agora tem 2 filhas e até hoje a gente tá… Eu tô descobrindo como é que é viver num lar cristão. Hoje eu sei que é um lar que não é, pelo menos o meu, né? Vou falar do meu. Não é um lar perfeito, não é um lar que não tem discussão. Porque antes, quando a gente brigava, eu falava assim, será que eu casei certo? Casei com o crente certo, porque tá brigando, né? Não tem… Tem uma coisa errada, né? O que é de Deus não tem paz.
Ah, Porque de Deus. Deus tem paz. Porque de Deus tem paz. Aqui não tá tendo paz, tá tendo caos, gritaria, né? Mas eu falava que os meus vizinhos deviam pensar que a gente era muito louco. Mas, porque uma hora a gente tava porque eu gritava, né? Vinha desse contexto, eu gritava com ele, depois tava tocando louvor, eu tô orando louvorzão em casa. Mas, gente louca, maluca, né? Mas na verdade, é um lar regado de graça e misericórdia. Até hoje, uma das coisas mais bonitas que eu vejo em mim e no meu marido é quando a gente conversa depois de uma briga. Porque depois que a gente conserta aquilo, fica diferente. Fica totalmente… A gente ajusta os pontos. Então, Avança, a né? gente discute… Não é tão comum… No começo foi muito mais comum. Hoje não é tão comum que a gente discuta. Mas depois que a gente, tipo, briga, discute… depois vem o outro e vem o perdão. E isso eu nunca vi. Isso eu nunca vivi. Esse é um lar com o evangelho. Não é sem briga nenhuma. Lógico que provavelmente vai ter menos. Mas Eu experimentar o depois de perdão errar, o que de a gente verdade. faz, né? Porque você experimenta e você conhece realidades que você briga e fica uma semana sem conversar. Coisa de ver, até ia na casa das amigas, sabe? Meus pais estão brigados, eles não conversavam. E aí depois segue a vida, mas não consertou aquilo. Não, no nosso lar a gente senta, a gente conserta e a gente perdoa. E isso é poderoso. Eu nunca vi. Coisa que meu pai me ensinou muito assim, e eu ouvia ele falando muito pros casais, né? Era com base naquele versículo, né? Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ele falava, não dorme brigado. E que teve vezes eu e a Val ficar, tipo, 4 horas da manhã. Mas, tipo, cara, eu não vou dormir. E uma vez a não gente resolver. dormiu, uma vez, na pandemia. A gente brigou, e do nada eu decidi dormir no sofá. Ai, pra quê? O dia seguinte foi terrível. Aí chegou no final do dia, os dois assim, ó. Nunca mais a gente vai fazer isso, tá? Nunca mais. Isso é muito. E são princípios maravilhosos, né? Que vão. Agora, é engraçado esse assunto, né? Você falou, né? Poxa, um lar de crente tem que ter paz e tal. E pra mim, uma coisa que eu sempre falei isso, é uma coisa muito importante, um valor muito grande pra mim é paz, né? Mas eu descobri recentemente que não era paz que era um valor pra mim, era tranquilidade. E às vezes, em busca de forma até idólatra por tranquilidade, eu comprometi a paz. Sim. Né? Porque paz é esse lugar de tudo estar alinhado com o Senhor, mesmo que cause um desconforto enorme. Né? Porque, por exemplo, se você estivesse atrás de paz lá na sua casa, você tinha parado de ir na igreja. Não, melhor, se você estivesse atrás de tranquilidade, você tinha parado de ir na igreja. Entendeu? Só que você não ia ficar em paz. É verdade. Né? Então, tem umas horas que tem que brigar. Pra terminar em paz. Exato. E tem uma coisa que eu chamo até de falsa paz. Falsa paz. É uma falsa paz, porque você tá vivendo, mas as coisas não estão resolvidas. Elas estão tranquilas. Entendeu? Exatamente o que você falou. Mas falso, né? Uma tranquilidade aqui em cima, né? Isso. Porque aqui… Porque você vai mexer de verdade, vai botar duas pessoas pra viver e conviver intensamente uma com a outra, e você vai ver que de paz isso não tem nada. Porque quando você, do nada, traz uma coisa de 3 anos atrás, isso não é paz. Fora você isso, tava né? debaixo do tapete. Porque você traz tudo, né? Então, alguma coisa não tá certa. Na terapia, né? O terapeuta sempre me falou assim, ó. Você sempre vai comunicar o que você tá sentindo. Mesmo que se você decidir não falar. Sim. Né? E então era isso. Tipo assim, nem vou mexer nisso. Vai mexer com a tranquilidade. Não adianta. Se você não falar, você vai comunicar. E vai ser de um outro jeito pior. Sua expressão, o que você vai causar no ambiente, de alguma forma, entendeu? Você tá com raiva, vai sair essa raiva, mesmo que seja com um sorrisinho no rosto, entendeu? Exato. E isso eu comecei a aprender, e aprender a falar, né? Aprender a ter umas conversas mais difíceis, assim. Pra homem é mais difícil, né? É interessante, né? Falar o que você tá sentindo. Tem um livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Pronto. Ele aborda esse negócio assim. É difícil pra homem falar de sentimento. Por quê, né? A gente, mulher, tem que cavocar. Muitas vezes. É bem cultural também, né? Eu lembro de ouvir… Eu era muito chorão. Muito. Chorava assim, todo dia eu chorava, quando criança. E aí, eu tinha uns tio que fazia bullying comigo. E era eu e um primo meu também, chorava muito. Aí, um tio ficou chamando eu de Priscilinha. E o meu primo era de Patrícia.
Entendeu? E ficava então zoando de tipo, você Aham. chorando, você é uma menininha Tô e tal. chorando. E como isso me marcou, cara? Eu não tinha Nossa. noção, assim, porque aí, adulto, a minha fama era de não chorar, Uhum. entendeu? Uau. Tinha uns irmãos da igreja que falavam que eu tava congelado. E eu comecei a dar uma cavucada nisso, assim, e falar, nossa, realmente entrou isso, assim, de certa maneira, né? De tipo, tá errado É. expressar uma emoção, né? E todas as emoções falam, até, por exemplo, a raiva. Ela denuncia, ela é uma força motriz, ela mostra alguma coisa que tá escondida, muitas vezes. E todas foram criadas por Deus, né? Por Deus. O Divertidamente todo foi criado. Exato. Aquele filme é maravilhoso. Muito bom. E eu queria te fazer essa pergunta, assim, de o que é rede social pra você, assim, hoje? Bom, Né? Tipo, como é que você lida com tudo isso? então ela é Você já teve crises com isso? muito. Nossa! Eu tive várias crises, desde sempre, assim, porque foi pra mim difícil encontrar o limite entre o que expor e o que não expor, o que é saudável e o que não é saudável. E eu fui aprendendo muito na prática tudo isso. Porque, como desde o começo da minha conversão eu sempre tive muita exposição, nas redes sociais, enfim, era YouTube, depois foi o Instagram, e tem uma comunidade que me acompanha desde essa época. Você formou em publicidade e propaganda, Sim, né? sou formada em publicidade. Então, isso me acompanhou desde sempre. Então, os comentários muitas vezes me deixavam mal, deixavam triste. Eu lembro que teve várias crises, por exemplo, a primeira foi: vocês estão vendo uma coisa que eu não sou. E aí, realmente, porque eles estavam vendo uma coisa que eu não era, porque eu não tava mostrando aquilo que eu era. Mas também, as pessoas não precisam desse. Aí eu comecei a mostrar quem eu era. Mas eu pensei, Mas você diz assim, das críticas que vinham? Das críticas que vinham, tipo assim, você é muito fofinha, não sei o que, não sei o que. Eu venho passar uma semana na minha casa pra ver se eu sou fofinha o tempo inteiro. Entendi. Sabe? Ainda nem era uma crítica. Não era, eram comentários. Tipo, esse relacionamento, tipo assim, não... o que as pessoas estão sentindo de quem eu sou. E aí, ainda mais nessa época da conversão, tipo, eu lembro que vinha muita gente pra cima, assim, quando eu saía pra pregar, quando eu comecei a ministrar. Tipo, nossa, você é demais. E eu, tipo, não. Entendi. Eu não sou demais. Alguma coisa de errado tá acontecendo. As pessoas estão pensando que eu não pego, que eu não erro, que na minha casa não tem briga, que eu oro 8 horas por dia, o dia inteiro. Alguma coisa não tá certa. As pessoas precisam de heróis, né? Exato. E elas buscavam em mim. Eu falei, gente, não. Aqui não. Entendi. Essa pessoa não. Vamos procurar outras pessoas. Eu não. Vai procurar outras, mas eu não. E aí... É bom uns que morreu, entendeu? Tipo, Billy Graham. Ninguém Pronto. mais Não conhece erra mais. nada. Muito bom. Já foi. E aí eu lembro que começou essa crise, assim, tipo, não sou essa pessoa. E aí depois eu comecei a mostrar demais quem eu era. Então Isso também foi problemático. Então, calma, não é bem por aqui. Qual você começou a dar uma rasgada, assim. Isso. Aí comecei, tipo, qual que é o equilíbrio? Ok, o que eu me sinto confortável? E aí depois que eu tive filhas, isso mudou mais ainda. Porque, por exemplo, no meu puerpério eu vivi na pandemia. Quando a minha mais velha nasceu. Ela nasceu no centro da pandemia, sozinha, não podia ir na igreja, não tinha como eu compartilhar a minha vida com as minhas amigas da igreja, nada. E aí eu comecei a compartilhar na internet. A internet virou a minha comunidade. Entendi. E coitada da minha filha, assim. Eu postei cada coisa dela, eu postava ela depois de tomar mamar, babando, assim. Eu falei, por que eu fiz isso? Você voltou e apagou? Story, né? Story. Nossa, eu documentava minha vida inteira. Eu era Big Brother da Roberta, sabe? Entendi. E aí, depois, hoje, olhando pra trás, eu fico assim, isso... Nossa, não faz sentido nenhum. Eu expus ela demais, eu me expus demais. Pus a gente num lugar desconfortável. E os comentários vinham, isso me deixava desconfortável. Então, hoje eu me encontro num lugar muito mais equilibrado. Eu não sei se é porque meu cérebro terminou de se formar depois dos 25. Entendi, pode ser. Ou, enfim, mas eu acho que, portanto, já são quase 10 anos produzindo conteúdo. Acho que encontrei finalmente esse lugar, assim. Então, por exemplo, com a sua segunda filha, que é a Eva. E você já fez diferente? Fiz totalmente diferente. Eu não mostro mais elas, assim, na internet. Não mostro mais o desenvolvimento delas. Eu compartilho muito da minha jornada. Então, sou mãe. E isso, mãe de Envolve, bebê. né? Tem um bebê pendurado em mim o dia inteiro. Outra que fica demandando da minha atenção. Então, isso faz parte de mim. Então, hoje eu compartilho sobre maternidade, de como é pra mim. Mas eu não menciono mais elas. Não trago mais, tipo... Olha o que ela, não sei o que, não. Compartilho algumas coisas fofinhas, porque mães gostam de fazer isso. É lógico. Que bonitinho, mas ser. eu compartilho mais desse lugar, assim. Eu acho que eu encontrei esse limiar de
equilíbrio. Eu encontrei um equilíbrio no compartilhar. E eu, recentemente pra mim, uns 6 meses, eu tenho sido ainda mais intencional na questão de consumir com sabedoria. E aí eu li Fala um pouco bons sobre livros. isso. Li bons livros sobre isso, assim. Sabedoria Digital pra Família, Pirâmide de Sabedoria. Livros muito bons sobre esse assunto, assim. Sobre consumir rede social. Isso, porque também, depois do meu diagnóstico de TDAH na vida adulta, eu percebi que o meu cérebro precisa de muita dopamina. E eu tava muito viciada em celular, em ficar olhando feed, passando. E aí, eu precisava encontrar dopamina em outros lugares, entendeu? Então… E fazia mal pra você? Muito, porque você entra nesse lugar de tipo, você está assistindo a vida das pessoas e você não está vivendo a sua vida. Você tá, tipo… Eu lembro assim, que eu tenho algumas práticas saudáveis que eu fui adquirindo ao longo dos anos. E uma delas foi, o meu celular, ele acorda 1 hora depois de mim e ele vai dormir 1 hora antes. Você já viu isso? Eu vi a Fernanda… Ah, sim. Me falou de, tipo, você ser pai do seu celular, Isso, né? isso. Então, tipo… Eu acho que o Andy Crouch fala sobre isso, se eu não me engano, no Sabedoria Digital pra Família. Você põe acho que ele ela foca dormir, nisso. você põe ele dormir antes de você e você acorda. Isso é muito incrível. Depois que eu experimentei isso, porque eu era uma… Simples, eu né? estava cronicamente online, sempre online. Eu ia dormir online e acordava online. Depois que eu comecei a acordar depois do meu celular… Parece que é besteira, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá. Eu tava tendo essa prática de… O celular acorda depois de mim, depois de eu tomar café, me arrumar, enfim. Depois de mim, já fazia um mês, mais ou menos. E aí, num dia específico, teve um feriado municipal na minha cidade. Tá. Que era uma quarta-feira. E aí, nesse feriado municipal, eu e o Alan, a gente não tinha filhos ainda. Nesse feriado municipal, ele ia ficar em casa… E eu também. A gente falou assim, amanhã é feriado, então vamos aproveitar pra descansar. Então a gente foi dormir mais tarde e vamos acordar até meio-dia. Saudade. Quando isso acontecia. Não, saudade não, porque acho que já dormi demais na minha vida. Meu Deus, eu dormia todo dia até 10h30, socorro. Mas aí naquele dia especificamente, que eu já vinha sem levar o celular pro quarto, ele não entrava no quarto. Naquele dia eu falei, vou botar. Eu comecei a assistir série, fui dormir, sei lá, 3 da manhã. E no dia seguinte era 10h30, 11, acordei. E aí logo o celular tava ali, porque eu dormi, eu peguei ele. Quando eu peguei, eu comecei a olhar os stories, as pessoas estavam indo na academia. Elas estavam sendo super produtivas em seus trabalhos. Elas estavam fazendo muitas coisas e eu estava dormindo. Aí eu comecei a me sentir culpada. Uau. Eu fiquei assim… Será que eu tô errada em descansar? Será que eu devia estar trabalhando? Hoje é feriado aqui, mas o mundo todo continua trabalhando. Então eu acho que eu tenho que… Vou trabalhar hoje. Conversei com o Alan. Alan, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos não sei o que. Então, tipo, isso me deixou ansiosa. E aquele dia inteiro foi ansioso. E aí, depois daquele dia, eu fiquei assim… Eu não posso mais fazer isso. Acho que não é sábio, realmente. Vou adotar essa prática e mudou muito o meu relacionamento com consumir Que legal. internet. Então, Nossa, muito bom. até pra produzir conteúdo. Como eu produzo conteúdo, você precisa de referência. E a gente vai criando umas coisas, né? Tipo assim, por exemplo. Mas meu despertador. Como um despertador? Né? Custa Exato. R$10. Como… Aham. Aí é outra coisa, né? Não, mas e se alguém estiver morrendo, cara? Nunca ninguém tá morrendo. Não sei, pelo menos no meu celular, o iPhone, eu tenho o modo sono. Sim. Que ele ativa antes de dormir. E aí dá pra você selecionar os contatos que você quer. Que tocaria, que, tipo né? assim, Sua mãe. se tem alguma coisa séria, a minha mãe, meu pai, o Alan, essas pessoas que eu coloquei, elas vão me ligar e eu vou atender. E aí vai tocar. Então, o mundo tá… eu não preciso estar o tempo inteiro sabendo o que tá acontecendo o tempo inteiro. Depois que eu virei mãe, não tem mais como você sustentar esse tipo de coisa. Não. Você tá ali com as crianças e você… não, você não precisa saber. Você tem que levantar os seus olhos. Você começou a ver um pouco, assim, conteúdo de mãe? Nessa época, assim? Sim. De outras mães, primeira, tal? na primeira filha, eu consumi muito pediatra. Porque eu vi bastante gente falando, assim, que… Pediatra, beleza. Mas, assim, tipo, outras mães que geravam um pouco de culpa também, assim, né? Porque… vendo outras mães fazendo as coisas e tal. E eu era tão conectada de consumir muito, que, por exemplo, quando eu engravidei da Clara na pandemia, eu consumia vários pediatras. E eles falavam, por exemplo, e com pediatras e consultoras de sono. Porque depois que eu descobri que neném não dormia. Na minha cabeça, neném dormia. Aí, consultoras de sono. Que é dormir como um bebê, né? É. A expressão mais
falsa mentirosa do mundo. Não existe. E aí eu comecei a pesquisar e consumir. Então, por exemplo, um dizia que você não podia ninar o tempo Ninar, inteiro. aham. Ninar o neném, ficar balançando. Outro dizia que você tinha que deixar no berço. Só que se você bota no berço, ele chora. Aí o outro fala que você traumatiza o bebê se ele chora. Até Abandono, dormir. abandono. Abandono. E você diz, eu não quero gerar trauma na minha criança. Mas aí você tá fazendo isso, Tá errado. tá errado. Você bota no berço, tá errado. Você faz isso aqui, tá errado. O que eu tô fazendo? Eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma mãe horrível, horrorosa. E aí você vê Exato. outras mães. Olha, meu filho dormiu a noite inteira. Eu falo assim, puta, Eu não é mérito consigo. dela, não é meu filho, que não sei o quê. Por que essa criança não dorme? Isso muda o jeito que você olha pro seu filho. Tipo, Entendi. eu lembro que eu olhava pra Clara e eu falava assim, ó, por quê? Tipo, Tá criança. quebrado. E isso vinha um sentimento até de. Como fala? Uma insatisfação, uma. Uhum. Tipo assim, isso tá errado, você tem que dormir. Quando eu percebi isso, eu falei, não, eu tô consumindo coisas demais. É. Eu vou tentar escolher uma coisa e vou seguir até o final nessa coisa. É, porque é muito. É igual alimentação, né? Se você começa a seguir vários. Cada um tá falando uma coisa. Exato. O Não, ovo uma hora o ovo é muito nutritivo, outra É é o pior. superalimento. Daqui a pouco ele. Não, e é assim, tinha uma lá que fala assim: coma quando você tiver fome. Né? Aí o outro, não, é de 3 em 3 horas. Aí o outro, não, mudou. Agora é. E aí, Jejum cara, intermitente, tem uma fique sem coisa. comer. Tem uma coisa que o autor do Pirâmide da Sabedoria, que eu não me lembro agora o nome dele, mas fugiu da mente. Sim. Que ele fala que a gente perdeu É o faraó. a gente perdeu a expertise. Existem poucos experts Isso é hoje verdade. no mundo. E os experts que existem, eles não são escutados. Eles não são ouvidos. Porque eles não têm rede social, estão Eles não estudando. têm. Eles não... Estão fazendo uma pesquisa pra curar o Exatamente. câncer, não dá Exato. tempo. Então não tem mais expert em nada. A gente perdeu a expertise, porque todo mundo é especialista em tudo. Então, por exemplo, quando eu compartilhava fotos da Clara, ela tinha os olhos amendoados quando ela era criança. Toda vez que eu postava, eu recebia pelo menos umas 13 mensagens dizendo que ela tinha Down. Olha só. Ela tem Down. Você tem que investigar que ela tem Down. Se ela tivesse Down, não teria problema. Sim. Mas sugerir que uma criança tem Down, você fica assim, ó, tem algumas coisas que você tem que ir atrás. De terapeuta disso, de terapeuta daquilo, você tem que estimular assim, você tem que estimular. Então é mais uma montanha de preocupações que envolve um diagnóstico como esse. E muitas pessoas diagnosticaram ela com isso. Diagnosticaram ela com autismo, porque eu mostrava ela. Então as pessoas, sua filha tem não sei o quê. E eu levei ela num geneticista. Eu falei, não, tá todo mundo dizendo que ela tem, vou levar. E como é um volume muito grande de mensagens, isso estava me adoecendo. E aí que eu encontrei o equilíbrio. Falei, tipo assim, eu não posso mais. Porque isso tá me fazendo olhar pra minha filha de um jeito diferente. Levei ela no geneticista, a geneticista assim, ó, para. Ela não tem nada. Sim. Ela tá bem. Eu não vou nem... A gente pode até pedir o exame do cariótipo, mas a gente não precisa entrar nisso. E aí foi quando eu falei assim, ó, chega de compartilhar tanto, chega de consumir tanto. Eu preciso encontrar um equilíbrio, porque eu já tava ficando maluca. E é doido, assim, e que a pessoa que mandou, ela mandou na maior bondade. Aham. Muito amor e carinho, entendeu? Mas a gente não faz a conta de que 200 vão mandar. É. Com muito amor e carinho. Muito. Então tem esse ponto, né? Mas acho que o maior erro, né, é nosso mesmo, às vezes, de compartilhar e de ler. É. Parar e perder tempo lendo muita coisa. Porque imagina assim, ó. Tipo assim, se você tivesse no ônibus e você conseguisse, e tem lá 50 pessoas sentadas, você conseguisse ver o pensamento de todo mundo. Seria horrível. É. Parece que é bom. Seria horrível. É verdade. Seria perturbador saber o pensamento de todo mundo. Só que a rede social meio que virou isso. É verdade. Porque a pessoa tá ali olhou pra sua filha, ela teve um pensamento. E não tem problema ter um pensamento. Uhum. Nossa, talvez ela tenha não sei o quê. Beleza. Agora virou um esquema que eu consigo ver o pensamento dela, porque ela escreveu o pensamento dela. Isso é adoecedor, é insalubre. É, a gente não foi feito pra receber tanta... Por exemplo, você tá rolando o feed, tem uma pessoa que ela tirou uma reflexão dela. E agora virou uma reflexão sua também. Aí você rola mais um pouquinho, e tem muita essa coisa de a gente meio que cauterizar a nossa alma. Nossa, total. Então, por exemplo, você tá rolando o feed e você recebe uma notícia de gravidez. De uma amiga sua. Você fica muito feliz. E você fala, tipo, parabéns e tal. Você rola mais um pouquinho, tem uma piada. Dá umas risadas. Exato. Você rola mais um pouquinho, tem um anúncio de luto. Nossa, fiquei triste, mas eu não quero lidar com isso. Depois eu lido. Esquece. Próxima coisa, aí tem piadinha. Um gol de alguém. Aí tem um gol. Então, tipo, isso você vai
cauterizando as suas emoções. Você não se permite sentir as coisas até o final. Sentir aquilo que elas precisam ser sentidas. É muito estímulo pro nosso cérebro. Então, alguma coisa que a fulana pensou num momento da vida dela, vira alguma coisa sua agora. E depois do ciclano, isso também vira seu. É por isso que uma das coisas saudáveis que eu adquiri na minha vida, e eu recomendo pra todo mundo, é você pegou seu celular na mão, primeiro você tem que pensar, por que eu abri? Por quê? Pra quê? Porque às vezes é automático. Você pega, tipo, vou ver a hora. Desbloqueia Instagram, não sei o quê, TikTok. Não, pra que você abriu? O que você queria ver? Não, eu só queria passar o tempo. Beleza, é passar tempo 10 minutos. Eu faço assim. Porque senão eu fico horas. Eu perco 1 hora no TikTok. Então Nossa, agora, nem vê. eu vou botar aqui, ó. Eu quero olhar, só ver o que tá acontecendo no mundo 15 minutos. E não é nem na frente das crianças. Porque senão eu não tô conectado com o que elas estão vivendo. Às vezes eu paro no final do dia. Tá, agora eu vou parar 15 minutos pra responder DM. Respondo em 15 minutos o máximo que eu conseguir. Passou disso, não consigo. Então agora, e assim. Porque senão, todo o seu celular, ele foi feito pra te manter ali. Sim. O design, tem o UX, não sei o quê. Tudo isso foi feito pra te manter ali. E os algoritmos estão cada vez mais inteligentes. Tipo, não é culpa, não é teoria da conspiração. Eles analisam a sua forma de consumo e eles analisam os seus interesses pra te mostrar aquilo que você tá interessado. Exato. E te manter ali, porque a sua atenção é a coisa mais valiosa. Vai te devolvendo. Sim. No mundo digital. Você estar ali é a coisa mais importante. Tipo, as pessoas, elas vendem isso. Você é um produto, né? Você é um produto, a sua atenção é um produto, é uma moeda. É a nova moeda. Então, você tá ali, isso é interessante para as plataformas, para os algoritmos. Aí você tá ali, o seu interesse que ele tá lendo, muitas vezes não é uma coisa… Tipo, agora do nada eu estou interessada em maquiagem. Aí só fica rolando coisa de maquiagem pra mim. Isso vai me edificar? Ficar sabendo quais são os melhores produtos, não sei o que, não. Então, os seus interesses, eles te traem. Você não pode confiar nos seus interesses. Sim. Na subjetividade. Você tem que ser intencional. Algo que só te devolve o que você quer, né? Exato. Ele faz você sentir que você é a coisa mais importante do mundo. Você pega o seu celular, você só tem coisas que você concorda. Eu achei muito louco na Pirâmide da Sabedoria, né? E, inclusive tem no dizascope.com, né? A gente montou todo esse podcast pra vender esse tipo de brincadeira. Eu achei muito louco ele dizendo o seguinte, que o algoritmo te deixa numa ilha. Por quê? Sim. Porque você vai montando e vai ficando numa ilha. Então, isso assim, e eu li bem em 2022, né? Estava na eleição. Isso, nossa. E aí ele falou isso, porque assim, ele falou assim, antes, nós dois íamos sentar aqui nessa mesa, você leu o jornal, eu li o jornal, e a gente já teria uma discussão sobre o mesmo artigo. E aí, podíamos discordar e tal. Hoje, eu tô lendo um negócio e você tá lendo outro, um jornal de um planeta, eu tô lendo um jornal de outro planeta, e aí a gente senta pra conversar. Não tem diálogo, porque eu fui alimentado, entendeu? Dizendo que isso é bom, isso aqui é um monstro. Você foi alimentada por isso aqui é bom, isso aqui é um monstro. Quando a gente senta pra conversar, você tem 1 milhão de argumentos que eu nunca vi, e eu tenho 1 milhão de argumentos que você nunca viu. Porque nós estamos cada um numa ilha. E a gente foi muito bem treinado pelo algoritmo pra pensar que a gente tá certo. Exato. E que todo mundo tá vendo aquilo. E todo mundo sabe disso. Ele é um idiota, ele não tá vendo isso aqui. Nossa. Não, ele não tá vendo isso daí. Porque de alguma forma o algoritmo dele tá diferente, porque ele pesquisou outras coisas e ele tem outro. Então é quase esquizofrênico, assim, que ficou as nossas relações, né? Sim. Por causa disso, assim. E pra mim, assim, hoje, assim, o principal que eu tenho visto é essa perda da capacidade de refletir, né? De meditar. É uma coisa no sentido de a mastigar, pregação, né? você ouve a pregação do final de semana, chega a quarta-feira, muitas pessoas não lembram mais. Não estão meditando naquilo. Porque já apareceu 50 mil outras coisas pra elas refletirem na internet. Uma vez eu tava num curso com uma galera falando, era pra líderes, eu falando sobre criatividade, né? E aí eu fiz uma pergunta: qual o lugar onde você tem mais ideias, né? E quase que unânime as duas respostas: banho e dirigindo. Aí eu falei, por quê? É os únicos 2 lugares da sua vida que você está sem celular. Entendeu? Então, quer ter ideias? Saia do celular. Porque você tem que meditar. Então, assim, igual você falou, você pegou o celular, e aí do nada apareceu um Reels, um cara falando um negócio super profundo. Cara, desliga e começa a ficar aqui. Nisso. Fala, nossa, cara, verdade. Pensa na minha infância aqui, nos meus pais e não sei o quê. Então, assim, eu lembro no texto bíblico aqui e tal. Deixa eu anotar isso. Sabe, assim, mastiga um pouco aquilo. Você já pensou se a gente fizesse isso? Nossa, mas é porque aí você não vai pro próximo, né? Só que aí que tá, as pessoas estão cada vez mais rasas.
Porque elas não querem mais pensar. E isso é desgastante. Hoje, produzir conteúdo hoje e produzir conteúdo em 2017 era totalmente diferente. Hoje, tipo assim, e eu lutei pra chegar nesse lugar. Você precisa usar ganchos de atenção. Você precisa usar isso. Eu não vou me vender um algoritmo. Não vou vender. Não vou fazer isso. É errado pra chamar a atenção das pessoas. Só que se você não faz isso, tem o fulano e o ciclano que estão falando besteira que estão fazendo. E a sua mensagem, aquilo que você carrega é importante. Então, se você não usa, é meio que uma batalha. Você meio que… Hoje, eu me encaro como uma batalhadora quando eu tô fazendo conteúdo. Porque eu gosto de fazer conteúdo, tipo, pra edificar a vida das pessoas. E você assim também. Então, a gente entra numa batalha pela atenção das pessoas. Tipo assim, ei, isso aqui importa. Isso aqui é importante. Isso aqui é evangelho. Isso aqui vai tocar, vai mudar a sua vida. Não é o fulano e ciclano falando de coisas aleatórias. Então… A minha ética tem sido assim. Eu não deixo o sistema, vou chamar assim, né? Ditar o que eu vou falar. Isso. Então, o tema, eu preciso que o Senhor me direcione. Ponto. A partir do momento que eu entendi o tema, eu deixo o sistema me direcionar em como eu vou entregar. Entendeu? Então, vamos falar sobre tal porque tá bombando. Tá viral. Não. Eu também não sou assim, não. Então, o tema é isso que eu quero falar. Agora, tem um jeito de empacotar que ao invés de 100 pessoas, 1 milhão vai ver? Então vamos empacotar. Mas o tema é esse, a gente não vai negociar. Então a gente tem tentado assim, porque se você entrar nessa de mudar o tema, já era. Não. E aí às vezes você não tem… E aí todo mundo acha que… Todo mundo acha que todo mundo tem que ouvir a opinião da pessoa sobre o assunto viral. E não! Quando acontece uma polêmica, eu recebo um monte de mensagem. O que você pensa sobre isso? Nada! Eu tô aqui trocando fralda o dia inteiro. Não tenho tempo pra pensar sobre isso. Tô pensando sobre outras coisas que o senhor tá falando comigo. Não tenho tempo pra, tipo, pensar em me encaixar nisso. Às vezes é uma coisa relevante. É uma coisa que conversa com você, que fala o seu coração. Mas na maioria das vezes… E os temas, eles estão se cansando cada vez mais rápido. Tipo, uma coisa viraliza, ela já cansou. Desviraliza. No final do dia. Tipo, tem uma musiquinha que tá todo mundo usando. No final do dia, ninguém mais aguenta ouvir. É muito… A gente é meio intenso, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, você citou, né? Eu tô aqui trocando fralda. Você testemunhou uma forma muito intensa da sua conversão. Você falou de 1 mês, quase ler metade da Bíblia em 1 mês e tal. Como é que foi pra você ter filhos e entrar numa rotina que não te permite esse nível de intensidade naquilo, né? Houve algum momento, sim, de você falar, não tô conseguindo ver meu devocional de 2 horas. Nossa, o primeiro choque foi quando eu casei, porque eu era solteira e eu não trabalhava. Eu viajava pra ministrar e os meus pais estavam ali, então eu não trabalhava. Não tinha uma profissão. E aí, tinha tempo suficiente. Nossa, eu passava a manhã e a tarde estudando e lendo, e orando e lendo. E quando eu casei, agora, o lixo não sai sozinho do banheiro. A casa não se varre sozinha. Entendi. Então, algumas… As roupas não voltam pra gravar. Não faz isso, elas não se dobram sozinhas. E meu marido saía pra trabalhar, então eu tinha que fazer. É a minha função, e eu gosto. Eu gosto de limpar a casa. Então, agora já não tinha menos tempo. Aí, liturgia do ordinário. Maravilhoso, me abençoou. Top, foi incrível aquele livro. Deve ter no Desascope.com. Pronto. Vai falando só livro que Então, tem. a gente deixa o link. Mas aí me abençoou muito. Só que quando veio a maternidade, ela é um furacão, assim. Especialmente pra quando… A paternidade quando você é mãe, o neném depende total de você pra existir. Agora, a Eva tem 6 meses, ela não quer sair do meu colo. Eu não sei como é que o Alan tá lá com ela. Mas ela não quer sair do meu colo. É eu o tempo inteiro. E é eu. Às vezes é só eu que consigo fazer dormir. E eu não tenho tempo pra pensar, assim. Agora eu tô muito mais tranquila. Mas na primeira experiência… Coitados mesmo, né? Aí tá como aqui, ó. Olha, ela não para de rodar na cadeira, ó. Foi o que a gente fez com ela. Na primeira experiência, eu passei 1 ano inteiro rejeitando esse lugar de tipo assim, o que eu fiz com a minha vida? E eu não sei como é que eu posso seguir o meu ministério com isso. Eu não sei agora o que vai ser do meu ministério. E eu não viajei mais, não fazia mais. Agora eu não… O que é o meu ministério? Eu não tenho como ter um ministério e ser mãe. E aí um dia eu tava no culto, na igreja, do nada, o Espírito Santo falou pra mim: mas esse é um ministério pra você. Esse é um ministério que eu dei pra você. Você ser mãe é uma coisa que eu dei pra você. Eu dei pra você, a Clara. Eu te dei de presente pra você cuidar. Dá trabalho? Dá trabalho.
Até uma mulher que ela não é cristã que eu sigo, que ela fala de educação de filhos, que é a Ivana. E ela fala sobre resistir à maternidade. Ela fala que muitas mães resistem à maternidade. Mas será que só eu vou ter que trocar essa fralda? Será que só eu vou ter que colocar pra dormir? Sim, é isso mesmo, é só você. E aí, no Senhor, Ele foi trabalhando no meu coração a questão de você ser privilegiada por acompanhar o crescimento dessa criança. Que isso é um privilégio. Ninguém mais, sabe? É um presente que o Senhor te dá pra você. E é lindo você ver uma criança descobrindo o mundo. Você observar isso, você semear no coração dela amor, aceitação. É você tá ali, você formar essa vida. É uma alma que Deus te dá, uma alma eterna. Você já parou pra pensar? É uma alma eterna que Deus te deu. É o presente que nunca vai perecer. Nossa. É uma bênção que Deus te deu que vai durar pra sempre. Tipo assim, pode ser que você não seja... Não sei como é que vão ser as relações. Nunca parei pra pensar nas relações na era por vir. Mas é uma coisa eterna. Deus te deu uma coisa eterna. Além da sua fé, da vida eterna, Deus te deu uma alma pra você cuidar, formar. E isso é incrível. E que o útero é um portal, né? Um portal de almas. Total. Você pega pra enviar um filho, uma filha dele. Ele abençoa. E aí, eu me perguntava no primeiro ano, assim, como que isso é uma bênção? Me diz, como que é uma bênção? Porque a bênção tem que ter paz. A bênção tem que ter tranquilidade. A bênção tem que ter tranquilidade. Como assim? Isso não faz sentido, não é nada tranquilo. Isso aqui é caótico. Não, ainda mais TDAH. Não consigo prestar atenção em nada. Começa a fazer uma coisa, o neném chora. E aí, eu ficava sobrecarregada. Falava assim, isso não é uma bênção. Então, até o significado de bênção, o Senhor ressignificou no meu coração. Uma bênção é o que te faz mais parecido com Ele. Então, nesse lugar, eu aprendi e tenho aprendido cada vez mais como é que você pode se parecer mais com Jesus? Servindo. Então, tipo assim, quando eu tô com a Eva, agora que ela é menor, ninando ela, eu tô servindo ela. Eu tô servindo. Como é que eu posso servir você hoje, amor? Então vou te balançar. Como é que eu posso te servir hoje? Você tá chorando? Então, eu vou te dar de mamar. Como é que eu posso te servir hoje? Você quer ficar no meu colinho? Então tá. Então vamos ficar no meu colinho. A Clara, a mais velha. Como é que eu posso te servir hoje? Me dá atenção? Meia hora. Vamos sentar aqui e vamos brincar. Como é que eu posso te servir? Servir. E nos primeiros anos, é uma coisa que não volta pra você imediatamente, assim. E eu acho que demora, assim, pra você... eu mereço muito mais, porque você se entregou demais. A gente meio que sanguessuga dos nossos pais quando a gente é pequenininho, né? Sim. Tipo, a gente só suga. E hoje, eu olho pra minha mãe e fico assim, nossa, ela fez muito por mim. Meu Deus. E hoje, depois que eu tive filhos, e é uma frase que, nossa, eu não aguentava mais ouvir. Quando você tiver filhos, você vai entender o que eu tô falando pra você. E você vai entender só quando você tiver filhos. Sim. Esse amor sacrificial de você realmente entregar de você pra outra pessoa. Então a maternidade, num primeiro momento eu pensei que ela tinha me roubado do meu ministério. E depois eu descobri que ela é o meu principal ministério. Que ela te salvou, né? Ela me salvou. Ela me salvou porque ela me tornou parecida com Jesus. Porque o meu ministério da comunicação, da pregação, ele me fazia conhecida. Ele era uma coisa confortável. As pessoas, elas viam, elas tipo assim, sou abençoada pelo que você tá dizendo. Mas e eu? O que me abençoa mais? É o que as pessoas dizem, ou elas estarem sendo abençoadas, ou eu de fato estar me tornando alguém como Jesus. Tipo, de realmente, eu estou aqui para te servir. E não importa o quanto eu estou, como eu esteja emocionalmente, eu estou aqui pra te servir. E Deus tá aqui comigo. E aí, tem uma coisa específica que eu aprendi nesse tempo, que além de me tornar mais parecida com Jesus, eu descobri que no Senhor, eu sou gigante. Porque quando, por exemplo, no parto, a gente divide as duas de parto normal. Quando eu achei que eu não tinha mais força, e quando você chega nesse momento, tipo assim, eu não aguento mais. A partir daqui não sou eu. A partir daqui é o Senhor. E era assim, Ele desde o começo. Mas a gente precisa, às vezes, ser esgotado pra então reconhecer que é Ele que nos faz ir além. E eu descobri que no Senhor eu sou gigante, que Ele me dá graça. Tipo, por exemplo, eu dormi 3 horas essa noite, eu não aguento mais. Eu preciso ser grossa com as pessoas agora, porque isso é justificável. Porque eu dormi pouco. Esse é quem eu sou agora, eu posso ser grossa com as pessoas. Não, no Senhor existe graça pra ir além. E Ele é gigante. Entendi.
Ele nos abençoa com graça para nos tornar abundantes em toda boa obra. Então, a partir daqui, existe graça. Eu não aguento mais, mas Jesus aguenta. Eu não aguento mais. Muitas vezes eu falei assim, ó, Jesus, eu não aguento mais esse neném chorando. Mas o Senhor aguenta. E o Senhor vive aqui. Cristo Senhor em nós. tá dentro de mim. É. Então agora, assume aí. Assume aí. Me mostra o que o Senhor pode fazer por essa criança que eu não tô conseguindo. E assim, essa relação com os filhos, né? Acho que ela revela um negócio muito forte, porque você citou, né, dessa... Não tem devolutiva. Né? Então, ela inicialmente, você usou esse termo, né? Uma sanguessuga, né? E isso é muito real. Tem um texto de 1 Pedro que diz: amem uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí eu até estava pregando dizendo: como é que eu sei que eu amo alguém? Só dá para saber quando ela erra com você, quando ela peca, quando acaba os benefícios. Porque se ao acabar o benefício eu abandono, nunca foi amor. Exato. Aquilo ali era um networking. Era condicional. Era uma troca, né? Agora, o que é o amor da Bíblia? Não interessa se você vai devolver ou não. Porque tem a ver com a minha natureza de entregar. E aí, com filho, isso é muito evidente, né? Porque, é o que você está falando, não tem retorno. Até eu pesquisei para pregar, né? Uma família de classe média, um filho até 18 anos é de 2,4 milhões a 3,2 milhões ele custa. Nossa. Entendeu? Então, você que tá grávida... Desculpa te informar. Deixa eu te informar uma coisa. Escola, alimentação, roupa e tal. Então seria mais ou menos isso. E a verdade é que ninguém saudável tá fazendo esperando um retorno. Ninguém tá assim, não, deixa eu semear aqui que esse menino aqui vai me devolver. Nenhum pai saudável. Qual é o pagamento dos filhos para nós? Eu fiquei pensando nesse dia, poxa, qual que é o benefício? E tem um pagamento. E o pagamento são eles existirem. Isso. O pagamento é quase falar assim, deixa eu te amar. E você deixar e tá aqui vivo de pé para eu te amar é o pagamento. E é lindo porque a gente fala isso pro marido e pra esposa, né? A gente tá lá e a gente fala isso, até que a morte nos separe. Olha essa frase, eu vou te amar até que a morte nos separe. O que a gente tá falando? E que deveria ser real, né? Só precisa de uma coisa para eu te amar. Você tá vivo. Exato. Não é se acertar, não é se errar, não é você estar saudável, você tá doente. Não é como você me faz sentir. Não é o benefício. Pra eu te amar, você precisa de uma coisa, você tá viva. Entendeu? E esse é o amor de Deus. Só que, lógico, como é que eu dou isso? Se eu tô recebendo de outro lugar, né? Exato. E aí entra, lógico, que só é possível isso em Cristo, porque tá sendo suprido, né? Pra derramar sobre os filhos, pra derramar sobre o marido e sobre o que for, né? Mas os filhos nos salvam, né? Salvam. Nossa, os filhos nos salvam. De nós mesmos, né? Sim. Da nossa vida egoísta. É. Não tô dizendo que todo mundo que é pai e mãe não é mais egoísta. Porque Não, isso, pô, dá a pra gente é ser. pecador. Mas isso transforma a gente profundamente. Lixando, né? Demais. Eu vivi uma experiência parecida com a sua. Disso que eu comecei o Dizascope com a Luísa nascendo, né? Então, em 2011, a Luísa nasceu em maio e o Dizascope começou em dezembro, né? E aí, passado... Nossa, ela era novinha. 1 ano, 2 anos. Passado 2 anos, assim... Passado pouco tempo, o Renato da Mundo Cristão, sabe? Sei. O Renato é diretor da Mundo Cristão. Ele foi no escritório falar com meu pai. Aí, meu pai falou, traz ele aqui em casa, tal. Eu fui dirigindo com ele, levei. Aí meu pai e ele tava lá pra fechar um livro com meu pai, né? E aí meu pai falou assim, ô Douglas, fala pra ele aí do projeto que você tá montando, tal. Eu falei, tô montando Dizascope, é um projeto pra jovens, tal. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, escreve uma introdução e um primeiro capítulo e me manda. Eu vou mandar lá pro board, lá pro conselho, se eles aprovarem, a gente faz um livro. E hoje tá assim, mais fácil você lançar um livro. Há 12 anos atrás, na Mundo Cristão, já é um selo muito respeitado, mas era ainda mais, porque eram menos editoras. E aí eu falei, nossa, cara, que oportunidade. Eu fui escrever, comecei a esboçar e tal, né? E aí a Luísa nasceu, passou 1 ano e 11 meses o Davi nasceu. Então foi bem perto os dois, né?
E assim, a gente correndo, né? E o Davi nasceu com um problema, uma má formação no intestino, então foi muito caótico os primeiros meses e tal. Aí eu lembro que tinha passado, assim, uns 2 anos que a Mundo Cristão aprovou e assinou comigo o contrato. Tinha passado uns 2 anos, eu não tinha entregado o livro. E eu ia perder o prazo. E eu lembro nitidamente, um dia eu dirigindo, falando, Senhor, me perdoa. O Senhor me deu essa oportunidade de pregar nesse formato aqui e eu não consegui entregar, Senhor. E aí eu não consegui escrever esse livro e tal. E aí, cara, eu lembro nitidamente ele no carro falando pra mim assim, os 2 livros que você tem que escrever e que mais importa pra mim você tá escrevendo. É a Luísa e o Davi. Esses vão ser lidos por milhares e milhares e milhares de pessoas. E aquilo foi um bálsamo pra mim, assim, tipo. Depois eu terminei de escrever, não tem problema. É legal também, mas tem uma outra parada que é muito superior, né? Tem. A tudo isso. Tá sendo pra mim também. É. Porque eu tô nessa sua situação. Você tá No Por Mundo que eu tô Cristão, falando uma isso? outra editora. Entendi. Você entendeu por que você tá falando isso? Eu recebo, amém. Amém. Recebe. Viu? Seguimoras. Recebam também, que elas estão Recebo. esperando esse livro faz muito tempo. Ai, tá vendo? Tem paciência. Eu tô escrevendo 2 livros importantes. Clara e Eva. Vocês vão ler também. É, muito bom. Poxa, obrigado. Obrigado por esse papo aqui. Nossa, Me abençoa muito. a me abençoou muito. Nossa, depois desse final agora, Deus falou comigo. Amém, amém, Mas amém. uma honra pra mim, de verdade, compartilhar. Nossa, que especial É, mesmo. essa mesa tem sido muito abençoadora pra mim. Muito. Porque eu recebo, assim, de várias tradições e Sim. de várias... E uma coisa que eu aprendi com meu pai, porque meu pai ministra sobre família, né? Então ele tinha uma origem Assembleia de Deus, né? Mas ia na Batista, na Presbiteriana, na comunidade, porque é família. Então entra em todos os lugares, né? E uma coisa que ele me ensinou muito, ele falou, Douglas, quando você senta à mesa, você vê o Espírito Santo nas pessoas. E aí, às vezes, ouvindo uma pregação, você fala, ai, nada a ver, não concordo e tal. Quando você senta à mesa... É sim. Muitas pessoas que são conhecidas na internet, você senta na mesa e você conhece elas, você fica assim, nossa. Aqui tá o tesouro Aqui precioso. tá o suco do negócio. Mas a minha linguagem de amor, de afeto é palavras de afirmação. Então, como eu sou uma fã do podcast, eu gosto muito, eu admiro muito a sua humildade ao se sentar na mesa com as pessoas, porque elas são totalmente, às vezes, opostas, teologicamente, sim. mas Deus te usa de forma tão bonita que você sempre consegue tirar o melhor delas. O melhor delas, não delas mesmas, mas de Deus nelas. E isso é muito bonito de ver. Por isso que eu sou fã. Eu acho você um host maravilhoso. É o melhor host que tem. Obrigado. Tá vendo outros podcasts? Obrigado, viu? Valeu mesmo por esse papo abençoado. Próxima vez que estiver em São Paulo, passa por aí pra gente terminar esse papo, essa jornada. Eu gosto de deixar um gostinho de quero mais aí. Pronto, isso. Vem lançar o livro. Pronto. Ó. Aí, ó, já tá marcado. Tá marcado. Vou terminar aqui com data. Não bota a data que a pressão do TDAH não funciona. Obrigado a você que ficou aqui assistindo, ouvindo a gente. Como eu disse, pega esse link, sai mandando pra geral aí. Tem bastante gente que vai ser muito abençoada por esse papo dos vários assuntos que a gente entrou aqui, que foi muito bom. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.